Ora, muito boa tarde a todos, ou boa noite, depende do lugar onde se encontram. São todos muito bem-vindos mesmo. Carinho? E já estava com saudades vossas, porque costumamos estar juntos 2 vezes por semana, mas na quarta-feira eu estava de viagem e não tinha qualquer hipótese, de maneira que agora já cá estamos e é muito bom voltar a ver as vossas caras. Gostaria que, antes mesmo de começar, dizer que tivemos, ou melhor, temos menos um dia para a vinda de Jesus. Não é verdade? Já falta menos um dia. Agora começamos em countdown, não é? E contagem decrescente. Vamos então para a nossa 38ª palestra e ela tem por título Purificação do Templo da Alma. Vamos então colocar-nos numa posição reverente para falarmos com o nosso Deus. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, louvado e santificado seja o seu nome. Nós lhe agradecemos do fundo do nosso coração, porque temos um Salvador, alguém que se dispôs a vir a esta terra escura, contaminada pelo pecado, uma terra difícil de maldade, para pagar o preço da nossa salvação, a nossa dívida. Agradecemos, Senhor, porque o Senhor entregou o seu Filho, a coisa mais preciosa que o Senhor tinha por nós. O nosso desejo, Pai, é que nós possamos viver à altura desse amor que o Senhor manifestou por cada um de nós. Queremos colocar nas suas mãos os doentes do nosso grupo, e temos alguns que nós conhecemos, outros que talvez não se tenham manifestado. Mas, Pai, por favor, o Senhor é o Deus da cura, é o Deus dos milagres. O Senhor é o único que tem o bálsamo para curar as nossas feridas, restaurar os nossos músculos, as nossas células, os nossos nervos, a nossa coluna vertebral. Queremos suplicar ao Pai que na sua bondade e na sua misericórdia o Senhor estenda a mão para cada um dos doentes e eles possam sentir alívio, possam sentir a cura. Obrigada, Pai, porque sabemos que o Senhor ouve a nossa oração. E queremos suplicar também que seja o seu bom Espírito, o nosso mestre, o nosso instrutor, aquele que direciona a nossa mente para onde ela deve estar neste santo dia. Pedimos-lhe estas graças humildemente, em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Ok, muito bem. Bem-vindos aos que chegaram já depois. Mas vamos então dar início ao nosso estudo, que continuamos dentro portanto, do contexto do santuário. E sendo assim, o santuário, ele tem muitas coisas para nos ensinar. Já vimos que este é o caminho e, curiosamente, já repararam que o início do caminho começa com sacrifício? Já repararam? O primeiro móvel do santuário é o altar dos sacrifícios. Ou seja, isto não só representa portanto, o sacrifício de Jesus por nós, mas também representa o caminho que nós vamos trilhar até podermos estar em condições de chegar à presença de Deus. E, portanto, este é um caminho feito de sacrifício. Logo de seguida, também de purificação. Não é? Simbolizado pela pia. E, portanto, sem estas duas coisas, nós não podemos chegar à presença de Deus e não podemos permanecer na sua presença. Daí que o título do nosso estudo hoje é precisamente a purificação do templo da alma. Não esquecendo que esta purificação vem em sequência da primeira decisão, ou seja, seguir a Jesus, não é? A Jesus Cristo eu estou seguindo este caminho, não é?
Estou seguindo a Jesus Cristo, deste caminho eu não desisto. Mas lembrem-se que é feito de sacrifício. Não é? Então vamos lá. O céu inteiro tem trabalhado diligentemente por 6.000 anos para nos trazer a este ponto da história terrestre. O vazio deixado no céu pela deserção de 1/3 dos anjos trouxe muita tristeza, porém, isto está prestes a mudar. Muito em breve, os remidos de todas as épocas ocuparão os lugares deixados pelos anjos e seremos uma família unida e feliz. Isso foi possível à custa do alto preço para o Pai e para o Filho. Contudo, Jesus viu o trabalho da sua alma e ficou satisfeito. Ao observarmos o estado geral da sociedade ao nosso redor, vemos o povo de Deus buscando-o diligentemente como nunca antes e ouvimos as mensagens de amor vindas do trono celestial. Percebemos então que o mundo eternal está apenas a um sopro. O povo de Deus está alinhado e cooperando com o céu à medida que se afasta do mundo e dos seus sistemas corruptos e começa a partilhar mais e mais do Espírito de Jesus. O céu inteiro está em grande regozijo. Pergunta número 1. Por que é que a nossa jornada tem demorado tanto? A jornada tem sido longa e árdua. Temos vagueado pelo deserto desta terra por longos anos e agora está chegando a hora de possuirmos a terra prometida. Temos sido escolhidos para vindicar o caráter de Deus e Ele agora está nos dando a oportunidade de fazermos parte do remanescente final que estará vivo para encontrar o Rei dos Reis. Eu vou parar aqui um pouquinho, porque aqui fala do remanescente. Nós, quando compramos uma peça de tecido, agora já não se compram peças de tecido, não é? Mas antigamente compravam-se peças de tecido para fazer várias roupas e depois sobrava sempre um bocadinho, não é? Sobrava, íamos cortando e depois sobrava sempre um bocadinho. Esse bocadinho era o resto, era o remanescente. Agora, o que é curioso é que o remanescente, o restinho da peça que sobrava, era igualzinho ao princípio do rolo da peça. Não era igual? Então, irmãos, vejam isto. Nós dizemos-nos ser o remanescente. Se nós pensarmos no início da peça de tecido, ou seja, os primeiros cristãos, como é que foi a vida deles? Foram altamente perseguidos, foram extremamente maltratados, entregues às feras, queimados no Coliseu, tiveram que ver os seus filhinhos, bebés entregues, queimados, mortos, decapitados, e não há registro de um único que tenha renunciado à sua fé. Sacrifício. Eu pergunto, nós que nos dizemos o remanescente, irmãos, temos nós as mesmas características? Temos nós o mesmo espírito de sacrifício? Estamos nós dispostos a fazer sacrifícios? A deixar os nossos guarda-roupas, os nossos carros, o nosso conforto, o nosso ar-condicionado? Irmãos, estes nossos irmãos do princípio da peça, eles tinham este espírito, era o espírito de Cristo. E muitos deles não se importaram de viver durante anos numa coisa chamada catacumbas. Alguém por acaso já esteve em Roma e visitou as catacumbas? Eu já estive, irmãos. Não entra um raio de sol naqueles lugares.
E eles ali viveram sem murmurar, sem reclamar, sem se revoltar, por amor a Cristo. Aqui está escrito que nós somos o remanescente. Oxalá todos tenham este espírito de sacrifício. Vamos continuar. Evangelistas têm proclamado as 3 mensagens angélicas, pregadores têm apresentado o Evangelho eterno e missionários têm percorrido terra e mar para alcançar os perdidos, contudo, ainda estamos aqui. Por décadas temos ouvido mensagens destacando a necessidade de sermos justificados, santos e vitoriosos. O povo de Deus, entretanto, continua preso à teia de cair repetidamente nos mesmos padrões de pecado e arrependimento. Talvez seja por não entendermos plenamente o que está envolvido na purificação do santuário, o templo da alma. Este é o tema central deste capítulo. Como parte da obra final de redenção de Jesus no lugar santíssimo do santuário celestial, ele anseia que a sua obra, em cooperação com o seu povo, produza um remanescente purificado, cujo viver refletirá a beleza da santidade. O remanescente amará supremamente a Jesus e desejará viver cada momento do seu viver para agradar, honrar e glorificar a Deus. Os remanescentes andarão com ele vestidos de branco, pois são dignos. Você e eu fomos chamados para ter esse privilégio. O objetivo da purificação é a restauração à condição original de pureza, mente e alma. Compreendemos naturalmente que os nossos corpos mortais não serão transformados à semelhança do corpo glorioso de Jesus até à sua segunda vinda. Contudo, é imprescindível que nossa mente e coração reflitam de modo perfeito a imagem de Jesus antes que ele possa nos reivindicar como seus. Alguma questão até agora? Pergunta número 2. Quando e como terá lugar o apagamento dos pecados? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim e dos teus pecados não me lembro, diz Isaías 43. Durante o processo de santificação, Jesus ainda continua ministrando a sua graça em nosso favor no santuário celestial. Os pecados a nós ocultos, enterrados nas memórias secretas do nosso cérebro, ou seja, no subconsciente, estão cobertos pela perfeita justiça de Cristo. Irmãos, só estão cobertos aqueles dos quais nós estamos inconscientes ainda. Esses são os pecados por ignorância que Jesus precisa trazer à nossa consciência antes que cesse a sua obra de intercessão. Quando Jesus realizar a sua obra final de expiação pelos pecados, removerá todos os pecados confessados e os colocará sobre a cabeça do bode expiatório, que é Satanás. O apagamento dos pecados dos registros celestiais toma lugar durante o julgamento dos vivos. O apagamento dos pecados dos registros celestiais acontece, portanto, como vimos aqui, durante o julgamento dos vivos, ou seja, na fase final do julgamento. É imperativo chegarmos ao ponto de estarmos em completa harmonia com Deus em cada aspecto que o Espírito Santo trouxer ao nosso conhecimento. Quando isso acontecer, os nossos pecados serão removidos dos livros do céu e apagados da nossa mente e do nosso coração. São boas notícias? Não, já falta pouco. Gostava de dizer aqui uma coisa, irmãos. Deus trouxe ao meu coração o desejo de preparar uma mensagem, um dia destes, ainda não comecei, mas já tenho a ideia, porque temos falado muito realmente da necessidade do arrependimento e da confissão. Mas Deus me mostrou que falta um ingrediente, ou seja, um dínamo, uma motivação
e nós iremos falar disto numa próxima oportunidade, está bem? Quando tiver o estudo pronto, porque eu acho que isto é muito importante. Realmente a confissão, o arrependimento e a confissão são importantes, mas se Deus nos permitiu ter o conhecimento de um pouquinho mais, nós iremos certamente precisar de escutar sobre isso. O que é santidade? Santidade é harmonia com Deus. Diz-nos claramente, numa frase curta, os Testemunhos para a Igreja, volume 5. Então, o que é santidade? É harmonia com Deus. Total e completa. Ou seja, harmonia nos sentimentos, nos pensamentos, nas emoções, nas intenções, nas motivações, no desejo mais secreto do coração. Então continua, todo o pecado é desarmonia com os princípios de Deus. Os impulsos para o mal têm origem em nossos pensamentos e sentimentos, e isso vem acontecendo desde a nossa concepção. Por outro lado, herdamos também as tendências pecaminosas provenientes da nossa linhagem familiar até à terceira e quarta geração. Os impulsos pecaminosos, as tendências e a inclinação para o mal nos são transmitidas através da nossa linhagem e podem se tornar fortalezas demoníacas em nossa vida. Os demónios têm acesso a nós através de pensamentos e sentimentos errôneos e eles nos influenciam e nos tentam através das áreas não purificadas do nosso coração. No entanto, Deus pode revelar tudo isto àqueles que buscam a santidade através da comunhão com Ele. Então, irmãos, reparem aqui, se, como diz aqui, os demónios, portanto, têm acesso a nós através de pensamentos, isto significa que os anjos de Deus, portanto, demónios são anjos, não é? São anjos do mal. Isto significa que os anjos de Deus, eles também têm uma participação ativa e forte, fortíssima, na nossa salvação, na nossa purificação. Ou seja, há aqui uma luta, uma batalha tremenda entre os anjos do bem e os anjos do mal, ou seja, os demónios, pela posse, pelo controle da nossa mente. E Ellen White diz isto de uma forma muito clara, na verdade, sobre os anjos. Quando ela comenta o capítulo 10 do livro de Daniel. Lembram-se do que é que fala o livro de Daniel, o capítulo 10? Talvez não se recordem, mas ele diz o seguinte: houve um grande conflito. Querem ler? Querem ler um pouquinho? Eu, por acaso, até gostava de vos ler a citação da verdade sobre os anjos. O problema é que eu estou a seguir no meu telemóvel e a verdade sobre os anjos também está no telemóvel. Então, mas no capítulo 10, irmãos, começa por dizer, no ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar, uma palavra verdadeira concernente a quê? A um grande conflito. E ele entendeu esta palavra e teve entendimento da visão. Então, irmãos, este grande conflito não é necessariamente um conflito, como é que ele realmente é grande, mas ele é grande porque ele é extenso. Ele já dura há 6.000 anos. E o que é que se passava? O que é que se passava aqui? Para nos situarmos, não vamos ler o capítulo todo, eu penso que os irmãos provavelmente conhecerão o que é que se passa aqui, mas estava-se a aproximar o tempo da profecia que Jeremias tinha feito, não é?
das 70 semanas em que Jerusalém iria ficar desolada e eles iriam ser levados para cativeiro, aliás, era onde eles estavam aqui exilados, agora já não em Babilônia, mas na Medo-Pérsia, porque Ciro era persa, e portanto eles estavam aqui, não estavam na sua casa, e portanto Deus tinha dito que ao fim de 70 anos eles regressariam para Jerusalém, e em Jerusalém o que é que eles iriam fazer? Reconstruir, lembram-se? Iriam reconstruir os muros, que era a proteção da cidade, iriam reconstruir as suas casas, iriam reconstruir o templo e iriam voltar a ter os serviços religiosos de adoração ao Criador. E o que é que Daniel descobre? Pelo estudo do livro do profeta Jeremias, no capítulo 25, ele descobre, não é? Isto está escrito no capítulo 9, ele descobre que os anos da desolação de Jerusalém, os anos que faltavam para eles regressarem ao seu país, à sua terra, à terra prometida, estavam quase a terminar. E, portanto, para eles poderem regressar, eles precisavam, logicamente, de autorização. E havia ali um conflito tremendo na mente, aqui está a mente, Ellen White refere isto, na mente do rei Ciro. Na mente do rei Ciro. Porquê? Porque os irmãos lembram-se lá no tempo da Ester, não é? Com o rei Artaxerxes ou Assuero, os inimigos do povo de Deus, através do Amã, não é? Lembram-se o que é que aconteceu? O rei foi levado, foi induzido até a fazer um decreto para exterminar todos os judeus. Lembram-se disso? E, portanto, tinha havido 3 decretos, ou melhor, estava profetizado 3 decretos. E aqui este é um deles, o do Ciro. E o que é que acontecia na mente do Ciro? Irmãos, isto é muito importante. Havia uma batalha. E porquê que havia uma batalha? Porque os inimigos do povo de Deus tinham ido dizer muito mal dos judeus ao rei Ciro. Será que nós podemos ir ver uns detalhezinhos sobre isto? Irmãos, isto é importante. Porquê? Porque a purificação da alma passa por isto. Porque o problema passa-se aqui. A quem é que nós damos ouvidos, irmãos? A quem é que damos ouvidos? Que tipo de pensamentos nós abrigamos? Porque, notem uma coisa, Satanás usa pessoas. E muitas vezes traz pessoas até nós que nos enchem a cabeça, que nos enchem os ouvidos. E nós somos levados a ter uma postura que não é a postura que Jesus teria. E muitas vezes existem conflitos, inclusivamente conflitos na família. Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esdras. Talvez para pouparmos tempo, vamos ler Esdras e depois damos um saltinho a Neemias, está bem? Pode ser? Então reparem o que é que diz aqui no capítulo 4, no capítulo 4 de Esdras. Reparem a partir do versículo 11, diz o seguinte: eis, pois, a cópia da carta que mandaram ao rei Artaxerxes. Portanto, alguém mandou uma carta, mandou notícias. Na altura não havia telemóveis, não havia telefones, então eles comunicavam-se por cartas. Então eles mandaram uma carta
dizendo o seguinte: teus servos, os homens de além do rio, assim escreveram 2 pontos. Olhem o que eles escreveram na carta. Olhem o que é que eles foram dizer ao rei. Saiba o rei que os judeus que subiram a ti, perdão, que subiram de ti a nós, foram a Jerusalém e estão reedificando aquela rebelde e malvada cidade. Isto já foi depois de Ciro, mas nós já estamos a ver aqui como é que era, o que é que eles pensavam dos judeus, que eram os guardadores do sábado, não é verdade? Portanto, estava aqui também esta situação. E depois diz, e é aqui que eu quero chegar, irmãos, e vão restaurando os seus muros e preparando e reparando os seus fundamentos. Olhem o que eles disseram. Agora saiba o rei que, se aquela cidade for reedificada, reparem que a cidade ainda não tinha sido reedificada, eles já estavam a falar que se ela fosse reedificada e os muros forem restaurados, o que é que eles disseram? Eles não pagarão nem tributo, nem imposto, nem pedágio, e assim se danificará a fazenda dos reis. Qual foi a notícia? Qual foi a informação que eles trouxeram para o rei? Era verdadeira? O rei acreditou? Acreditou. E o outro rei anterior, o Ciro, também acreditou. Irmãos, reparem como Ellen White diz isto, na verdade, sobre os anjos. O que estava aqui em causa era uma batalha pela informação que tinha sido trazida. A quem é que os reis iam dar ouvidos? A estes informadores que estavam a trazer, a falar mal nas costas dos judeus, a denegrir aquele povo, ou o rei iria ouvir aquilo que ele deveria ouvir, que era a atuação dos anjos bons na sua mente. Vamos continuar, vamos só ler o versículo 14 e 15. Agora, visto que comemos do sal do palácio e não nos convém ver a desonra do rei, mentirosos, por isso mandamos dar aviso ao rei. Será que nós, na nossa vida, não tivemos já alguma vez alguém que dissesse assim, olha que eu estou-te a avisar, olha que ele não é o que parece, olha que ela não é como tu pensas. Já tivemos esta buzina no nosso ouvido ou não? Digam-me uma coisa, isso fez-nos bem ou fez-nos mal? Isto trouxe paz ou trouxe conflito? Pois é, será que os anjos de Deus têm este procedimento? Irmãos, acham que têm ou não? Não. Então reparem, quando nós ouvimos alguém que vem buzinar no nosso ouvido este tipo de mensagem, seja ele quem for, seja marido, seja filho, seja filha, não importa, seja esposa, não importa, podem ter a certeza que quem está movendo essa pessoa, mesmo sem ela se aperceber, não são os anjos do Senhor. Porque os anjos de Deus não fazem isso. Diz Celeste, queres dizer alguma coisa? Celeste. Olha, a Ana está ao telefone a perguntar se tu queres que ela leia alguma coisa no livro dos anjos, que ela tem o livro aberto. Pois, eu até queria, eu só não sei agora de cor é a página, nem o capítulo. Tá bom. Mas ela pode ir pesquisando, porque eu sei que ela é ágil em fazer isso, ela pode, porque aquilo está por ordem cronológica da atuação dos anjos, e este relato do rei Ciro, de Daniel 10, está na verdade sobre os anjos. Pronto, então, continuando, diz o versículo 15, para que se busque no livro... Está a ouvir? Estás a ouvi-la? Sim.
Estás a ouvir? Estou, Ana, estou. O livro aberto, a luta pelo controle sobre o rei da Pérsia, e tem também Gabriel enviado para explicar a visão. Exatamente, é esse capítulo, Ana. Podes procurar, se não te importas, o que é que se passou na mente do Ciro. E depois já te dou a palavra. Então o versículo 15 diz, para que se busque no livro das crónicas dos teus pais e acharás no livro das... Acharás no livro das crónicas... Ela diz que tu podes procurar o que é que se passou na mente de Ciro. Sim, está bem. Está bem? Depois, Ok, então vamos, e acharás no livro das crónicas e saberás que aquela é uma cidade rebelde e danosa a reis e províncias e que nela houve rebelião em tempos antigos, por isso é que ela foi destruída. Vejam o trama que estes indivíduos fizeram. Agora vamos dar um salto rapidamente ao livro de Neemias e nós conhecemos também a história, ao capítulo 4. Capítulo 4. Neemias, capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Ora, quando Sambalate ouviu que edificavam o muro, ardeu em ira. Estão a ver o sentimento que estava aqui? E indignou-se muito e escarneceu dos judeus. Muitas vezes vêm pessoas gozar com a cara deste e do outro, não é? Rir-se, fazer troça, etc, etc. E falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo: que fazem estes fracos judeus? Fortificar-se-ão? Oferecerão sacrifícios? Acabarão a obra num só dia? Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Ora estava ao lado dele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, com uma raposa derrubará, derrubará o seu muro de pedra. E depois, no versículo 6, diz assim: assim edificámos o muro e todo o muro se completou até à metade. Desculpem, não é este versículo. Versículo 7. Mas ouvindo Sambalate e Tobias e os arábios, os amonitas e os asdoditas, que ia avante a reparação dos muros de Jerusalém e que já as brechas começavam a fechar-se, iraram sobremaneira e coligaram-se todos para virem guerrear contra Jerusalém e fazer confusão ali. Então, irmãos, o que é que se estava a passar aqui? No capítulo 10 de Daniel, o que se estava a passar na mente do Ciro era uma batalha. A quem é que ele ia ouvir? Ia ouvir estas vozes ou ia dar ouvidos aos anjos de Deus? Meus irmãos, nós é que escolhemos a que anjos é que nós queremos dar ouvidos. E somos nós que escolhemos que tipo de pensamentos abrigamos na nossa mente. Daqui que nós, ao lermos o capítulo 10 de Daniel, nós vemos que houve um conflito tremendo no versículo 12 do capítulo 10 de Daniel. Quando a Ana tiver achado, ela pode levantar a mão, Celeste. Então, no versículo 12 diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras eu vim. Isto é o anjo Gabriel que está falando com Daniel. Versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia, quem é? O próprio Satanás. Como é que isto aconteceu? Ele enviou os seus anjos, os seus demónios, para transmitir uma mensagem ao rei Ciro, para que ele não deixasse ir o povo para a sua própria terra. E então diz: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Então, o que é que Deus faz nesta batalha? Pela posse da mente do rei Ciro, ele envia reforço.
E então o que estava aqui em causa, irmãos, eram os pensamentos do Ciro em resultado das mentiras, das fofocas, dos mexericos que os outros tinham feito ao rei. Estamos a perceber o que é que se passa aqui? Foram anjos. Será que a Ana já encontrou a citação? Já encontrou. Podes Louvado ler, Ana. seja Deus, louvado seja Deus. Isto é muito bom, irmãos, porque isto tem a ver com os condutos. Lembra? Eu já vou falar sobre isso. Podes ler, Ana. Força. Sim. Ok. Eu estou a ler a página 144 do livro A Verdade sobre os Anjos. E está sob o título de A Luta pelo Controle sobre os Reis da Pérsia. Os agentes celestiais, ao devido tempo, poderem cumprir o propósito de Deus. Deixa eu fazer uma pausa, Ana. Quem são os agentes celestiais? Quem são os agentes celestiais? Sim. São os anjos? São os anjos. Irmãos, então, lembrem-se que nós estávamos a ver ali de demónios, não é? No nosso texto estávamos a falar de demónios, são anjos. Mas os outros também são anjos. Podes continuar, Ana. Agentes celestiais. Exatamente. O rei da Pérsia estava sob o domínio do mais poderoso dentre os anjos maus. Quem era o mais poderoso? Ó, por isso Só é que- pode ser Lúcifer, né? O Lúcifer, que também é um anjo. Estão a ver? Usava-se, conforme fizera Faraó, a obedecer à palavra do Senhor. Gabriel declarou que Satanás lhe havia oposto durante 21 dias em sua captura ao auxílio e então permaneceu com os reis da Pérsia, mantendo sem ação os poderes do mal e oferecendo bons conselhos em lugar de maus. Olha, pausa, Ana, irmãos, vocês estão a ouvir o que é que está aqui? O que é que estava em causa? Eram os conselhos. Que tipo de conselhos temos nós recebido? Que tipo de notícias, que tipo de informações estamos nós a acreditar, a dar ouvidos? Só é possível. Reparem que os anjos, eles são o quê? Eles são condutos, não é verdade? Eles são instrumentos através dos quais Deus se comunica com o ser humano. Mas Satanás também faz isso. Então, a purificação da nossa alma, que é o tema que estamos a estudar hoje, tem a ver com o quê? Com pensamentos. E os pensamentos que eu abrigo sou eu que escolho. A qual voz é que eu estou a dar ouvidos? Estão a perceber o que é que está aqui? Estamos todos muito caladinhos. Não sei se a Ana quer ler mais um pouco ou se ficamos por aqui. Posso ler mais um parágrafo? Sim. E fecho com isso. Ciro, o rei persa, resistira durante 21 dias, jejuava e orava. Entretanto, o príncipe do céu, o arcanjo Miguel, foi enviado para modificar o coração do obstinado rei, de modo a tomar uma decisão que respondesse às orações de Daniel. E depois diz assim: a vitória foi finalmente obtida e as forças inimigas foram mantidas sem ação todos os dias de Ciro, que reinou 7 anos, e durante todos os dias de seu filho, que reinou 7 anos. Não tem, é só isso. É isso mesmo. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Então, irmãos, quem é que ele teria que dar? As decisões dele eram em função de quê? Dos seus pensamentos. Ok?
E, portanto, nós precisamos muito estar atentos, e eu vou-vos contar um pequeno testemunho meu. Eu, a semana passada, sim, recebi uma mensagem que me perturbou um bocadinho. E fiquei a pensar naquilo. Lá está, mensagem, não é? Foi telemóvel. Fiquei a pensar naquilo e aquilo perturbou-me. E eu perguntei a Deus, e agora o que é que eu faço, Senhor? A tendência foi, enfim, responder fazendo uma pergunta, não é? Fazendo uma pergunta à pessoa que me tinha mandado a mensagem. Mas, entretanto, aquilo perturbou-me. Ora, se me perturbou, o que Deus na altura me mostrou foi, se te perturbou, se não te deu paz, de onde é que acham que veio a mensagem? É fácil. É aqui que nós temos que estar atentos e perceber se a coisa não nos traz paz, se não nos traz descanso, se perturba o nosso sossego com Deus, não é? A nossa alma, então é porque a fonte se calhar não é de cima, se calhar é de baixo. E eu na altura mandei a mensagem à pessoa, perguntando o que é que a pessoa queria dizer com aquilo. Mas logo Deus me trouxe à memória o seguinte, este pensamento: não faças isso, porque se te deixou sem paz, isso não vale a pena estares a dar troco a esta informação. E eu apaguei a mensagem. Fiquei tranquila, a coisa passou, nada aconteceu. Mas se eu tivesse dado ouvidos àquela pequena frase, provavelmente que poderia ter havido alguma consequência. Isto foi apenas um pequeno testemunho, irmãos, do que é que se passa aqui. Estão a perceber? Não sei se alguém quer dizer alguma coisa. Ok, não havendo, vamos para a pergunta número 4. Qual é o segredo dessa obra de limpeza / purificação? O segredo é estar em perfeita harmonia com Deus em todas as áreas da nossa vida. Ao pensar sobre as suas experiências pecaminosas pessoais, estão a ver aqui os pensamentos? Ao pensar sobre as suas experiências pecaminosas pessoais, certamente você se lembra da sua dor, sofrimento e debilidade. Jesus deseja ajudar você a alcançar o estado de inocência no qual Adão viveu antes da sua transgressão. Ele almeja curar o seu coração partido. No entanto, ele jamais o forçará nem tirará a sua liberdade de escolha. Então, irmãos, vejam que somos nós que escolhemos o que é que ocupa a nossa mente. Porque muitas vezes o hábito, às vezes não é só o hábito. Eu lembro-me, por exemplo, do rei Davi. Lembram-se do rei Davi? A falta de pulso que ele teve para com os seus filhos foi por quê? Porque ele tinha tido um passado complicado. E isso não o deixava ter força para ele corrigir os filhos. Lembram-se? Portanto, há várias circunstâncias que nos levam a isso. Então, Jesus caminha conosco enquanto nos faz lembrar das vezes que demos ouvidos, aqui está outra vez, demos ouvidos às tentações do maligno e nos desviamos do caminho da obediência e da pureza. Se naquele momento nos arrependemos e confessamos, Jesus retirará a nossa culpa e colocará em nós o seu caráter perfeito em lugar dos nossos fracassos e em seguida apagará os nossos pecados do seu livro. Jesus nos libertará das lembranças dolorosas e dos demónios que nos influenciaram a pecar. Estão a ver aqui? Demónios são anjos, então há uma luta tremenda entre os anjos de Deus e os anjos do mal. Irmãos, somos nós que escolhemos a qual dos dois nós damos ouvidos. Continuando.
Jesus nos libertará das lembranças dolorosas e dos demónios que nos influenciaram a pecar. Ele nos restaurará por completo dos danos causados por Satanás, preparando-nos assim para viver para sempre em sua presença. Todas as vezes que em nossa vida violamos de alguma forma os princípios da lei de Deus, esses pecados precisam ser confessados e abandonados. Nossa infidelidade do passado, quando fixávamos os olhos em pessoas ou em quaisquer outras coisas, em vez de fixá-los em Jesus, precisa ser reconhecida e abandonada. E isto só nós podemos fazer. Exemplos disso incluem quando olhamos para as pessoas em busca de amor, segurança, proteção e aprovação, quando buscamos no alimento físico a satisfação para a fome da alma, quando corremos atrás de coisas e diversões mundanas, em vez de buscarmos a Deus, quando buscamos realizações mundanas para nos sentirmos bem-sucedidos, importantes e assim por diante. Pergunta número 5. Alguém quer dizer alguma coisa? Não. Então, pergunta número 5. Qual é o propósito do processo... desculpem. Exatamente o propósito do processo de purificação, limpeza / purificação. O nosso Salvador Jesus Cristo nos ama com um amor eterno. Diz em Jeremias 31:3. Ele almeja curar o nosso coração e a nossa mente de todas as mágoas e decepções profundas vivenciadas no passado. Nesse processo de cura e purificação, Jesus caminha conosco, enquanto clamamos pela renovação das raízes do pecado e das feridas da nossa vida, habilitando-nos a refletir cada vez mais a amabilidade do caráter de Jesus. Vivemos agora no dia da expiação, quando Jesus não está apenas purificando de todo o pecado o santuário celestial, mas está também purificando o nosso coração e mente de todos os males causados pelo inimigo. Todos os pecados registados nos livros do céu serão também registados em nossa mente, e é por isso que esse processo de purificação e de apagamento dos pecados é imprescindível. Somente assim Deus terá um povo preparado para o pleno derramamento do Espírito Santo, a chuva serôdia, a fim de darmos o alto clamor e estarmos prontos para o fechamento da porta da graça e a volta de Jesus. Uma coisa que eu tenho percebido é a necessidade de abandonarmos completamente os maus comentários a respeito de uns e de outros. Os maus comentários, as críticas, o falarmos das pessoas nas costas das pessoas. Isso infelizmente estendeu-se como uma praga. E nós nos habituamos a isso. Acabamos por não cometer os pecados que outros cometeram ou cometem, mas estamos cometendo o pecado da crítica e da maledicência. O que é que será pior? Nós estamos aqui a ver gradações de pecados, mas o templo da nossa alma precisa também ser purificado deste hábito pernicioso. Pergunta número 6. Qual é o propósito da oração de purificação? A purificação do templo da nossa alma através da oração destina-se a ajudar você e a mim no processo de cooperação com Jesus na purificação de toda a corrupção em nossa vida. A sequência não tem o propósito de ser uma lista de verificação para se chegar à santidade. Ao contrário, deve ser adaptada às necessidades de cada um à medida que Deus lhe direcione durante o seu período diário de adoração pessoal. As páginas seguintes contêm um esboço e uma explanação detalhada
oferecendo-nos um guia para a limpeza / purificação e apagamento de todos os pecados e traumas emocionais. É pela fé, através da oração e da comunhão com o nosso querido Salvador, ao nosso lado, que seremos guiados passo a passo para o seu reino. Já estamos na hora, não vamos agora começar a ler a purificação do templo da alma através da oração. Vamos ficar por aqui e vamos talvez abrir espaço para alguns comentários ou algumas perguntas. Vamos nos escorregando e acabamos cometendo os pecadinhos, que é falar um do outro, aquela crítica desnecessária. Então, são os lobinhos, né? Que inclusive a Bíblia fala. E a gente acaba deixando, achando, mas isso não é nada, o Senhor não vai levar em conta. Não é bem assim. Para Deus não existe pecadinho e pecadão, né? Eu acho importante mesmo você ter falado isso. Até porque, quando nós criticamos outro, automaticamente estamos a colocar-nos numa posição de superioridade. Juiz. Não é verdade? Uma posição de santos. Por outro lado, esquecemos-nos que aquela pessoa que nós estamos a criticar ou enfim, a denegrir com as palavras ou a induzir a certos pensamentos, ela também é uma filha de Deus. Essa pessoa é filha de Deus. E Deus ama aquela pessoa tal e qual como nos ama a nós. Este é um segundo ponto. E penso que nenhum pai gosta que falem mal dos seus filhos. Mesmo que sejam filhos a falar de outros filhos. Não é verdade? Por outro lado, existe uma outra situação. É que eu lembro-me do caso da Miriam, lembram-se da Miriam e do Arão, em relação ao Moisés? Sim. Lembram-se que eles os dois na tenda falaram mal do Moisés? Sim, mas a consequência caiu para cima dela. Ora, ela lá que está. instigou. Ora, lá Ela está. que... Exatamente. Nós sabemos que ela ficou leprosa, não é verdade? E Ellen White comenta, realmente. Exatamente, estão aqui, o irmão Humberto está a fazer aqui um comentário, muito bom, irmão, obrigada. Mas realmente nós, enfim, temos que vencer isto, porque senão o templo da nossa alma continua contaminado. E acabamos por não cometer os pecados que nós encontramos nos outros, não é? Mas acabamos por cometer outros, não é? Que ainda são piores. Ellen White, comentando isto, ela diz que isso é devorai-vos uns aos outros. Ela vai mais longe. Agora não sei onde está a citação, mas ela diz que falar mal de alguém, sabem o que é? É uma palavra forte, mas eu vou dizer porque é ela que afirma. Ela diz que é canibalismo. Sabiam disto? Canibalismo. Por que, Belinha? Nos explique melhor. Bom, canibal é alguém que come a carne do seu próprio irmão. E nós, muitas vezes, ao falarmos de outros, estamos a devorar a sua carne, não é? É como se estivéssemos a matar a reputação daquela pessoa. E nem sequer sabemos se aquela pessoa está a lutar com aquele problema. Percebeste, Ellen? Aonde que está esse texto de Ellen White? Olha, é uma boa pergunta, eu não sei de cor, mas eu posso tentar procurar agora de repentemente. Eu dou-te já a palavra.
Como? Elinha, depois a Ana queria fazer uma pergunta. Sim. Não. É o comentário. Ok, eu penso que já tinha citado aqui esta expressão. Não estou a conseguir encontrar. Pronto, mas a Ana pode falar, eu vou procurar e depois coloco no grupo, está bem? A comunicação está assim, sempre falhando, mas eu vou tentar falar pausadamente para não perderem nada que eu diga. Existe na meditação nos lugares muito interessante sobre os maus boatos. Todos aqueles que tiverem acesso, portanto, a esta meditação nos lugares celestiais, dia 12 de outubro, vale a pena ler esta mensagem. Por outro lado, o Espírito de Profecia nos fala que nós não nos devemos lamentar uns aos outros, contar os nossos problemas uns para os outros, porque muitas vezes nós transmitimos os nossos sentimentos que os anjos maus não têm conhecimento, mas ao transmitirmos a outra pessoa, eles vão usar esses maus sentimentos que nós possuímos, vão reforçá-los, portanto, vamos levar mais para baixo, em vez de nós nos ilutarmos para Cristo. Não sei se me fiz entender, mas é muito mal nós, às vezes, abrirmos o nosso coração quanto aos nossos sentimentos, principalmente aqueles sentimentos que Satanás coloca dentro do nosso coração, expressarmos verbalmente, porque ele fica a saber de nos levar a pecar. Obrigada. Exatamente. Qual é o dia da meditação de outubro? Dia 12 de outubro. 12 de outubro. Obrigada. Mais alguém quer ter algum comentário? Ok, não havendo, vamos então terminar com uma oração. Belinha, já agora? Sim, diz, Celeste. Talvez um esclarecimento para mim. Falaste que os anjos podem ter acesso, eu não sei se é bem esta palavra, aos nossos pensamentos, mas eles podem ter acesso porque nós os verbalizamos ou então demos intenções disso, porque o nosso pensamento está restrito somente a Deus, não é? Sabemos que os anjos são os tais condutos, são eles que fazem a comunicação, não é, entre o céu e a terra. E, portanto, são eles também que trazem não só as ordens de Deus, não é, as informações de Deus, mas também levam a Deus as nossas, portanto, os nossos desejos, o nosso proceder. Ellen White, ela tem uma citação em que ela dá a entender que eles de alguma forma, não sei se é pelas nossas ações, se é pelo nosso proceder, porque eles é que fazem o registro. Logo, se eles fazem o registro, então eles terão que ter acesso, estão a perceber? E como a Bíblia diz que eles são espíritos ministradores, enviados a favor daqueles que hão de herdar a salvação, eles de alguma forma têm este acesso, estão a perceber? Porque nós, no fundo, nós somos muito transparentes. É quase impossível não se saber quem esteja realmente mais próximo de nós, não saber o que nós pensamos, o que nós sentimos, porque nós acabamos por dar a entender. Curiosamente, Deus também diz, no Espírito de Profecia, que nós também somos condutos. Esses condutos são os tais tubos que saem das oliveiras, lembram-se? De Zacarias 4, por onde escorre o óleo, o Espírito Santo. E, portanto, nós podemos ser, quando se formos aqueles condutos de ouro, ou seja, quando atingirmos aquele estado de purificação, através de nós vai passar também o Espírito para outras pessoas. E por isso, onde eu queria chegar era, o que é que eu estou a ser para outros?
Eu estou a ser um conduto do azeite ou estou a ser outro tipo de conduto? Que tipo de informação é que eu estou a passar para outros? Percebem, irmãos? Porque mensageiros não são só anjos. Mensageiros também são pessoas. Ok, vamos então fechar com uma oração. E aí, Belinha, talvez a gente faça o papel, né, sem perceber, de mensageiro do bem ou do mal. Exatamente. É uma opção da gente e às vezes a gente ainda nem se deu conta. Então, Exatamente. esse exame diário com a consciência, essa pergunta diária para o seu eu, o que você está fazendo de certo e de errado, é muito importante. Desses dias que eu tenho ficado de cama, eu tenho percebido, lembra que você falou que a gente tem que orar para Deus trazer na mente da gente os pecados? Sim. Gente, tinha aparecido coisa de quando eu era criança que eu nem me dava conta. Pois é. E eu tenho agradecido muito a Deus por isso, muito mesmo, porque não sei se era ignorância ou é porque não sabia mesmo. Mas é muito bonito, irmã Cleonice, nós vermos quando nós começamos a cooperar com Deus, não é? Quando nós começamos realmente a pedir que o Espírito nos traga à nossa mente as coisas que estão lá e que precisam ser limpinhas, ainda que doa, Ele está a nos ajudar. Verdade. E é esta percepção que às vezes não temos, irmãos, da atuação do Espírito Santo e até dos anjos na nossa vida. E é muito bom quando nós começamos a perceber que o Espírito Santo está a falar connosco, porque reparem, nós estamos a tratar dentro de um contexto de santuário, mas não podemos esquecer que o altar do incenso não é só símbolo das orações que nós fazemos, é também da voz que nós ouvimos. Porque isto é uma avenida uma via de dois sentidos. E normalmente nós só usamos um. Falamos. Mas o que é que Deus diz? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Então, o que é que nós ouvimos? A quem é que estamos a dar ouvidos? Irmãos, isto é muito importante. A quem estamos nós a dar ouvidos? A que anjos? Porque lembrem-se que os três espíritos imundos semelhantes a rãs, lá do capítulo 16 do Apocalipse, diz que foram ao encontro dos reis de todo o mundo. Eles foram-lhe transmitir mensagens para os congregar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então eles estão trazendo, tal e qual como aconteceu com Ciro. Lembram-se? Ele deu ouvidos àqueles homens. E durante 21 dias houve uma batalha tremenda. Estão a perceber? Porquê? Por causa das notícias que lhe encheram os ouvidos. Eu lembro-me quando eu era miúda, da minha mãe dizer que, enfim, não era talvez suposto eu estar a dizer isto, mas que alguém tinha enchido os ouvidos do meu pai. E essa expressão é mesmo verdadeira. Ok? Pronto. Já podemos então, vamos concluir, já passou bastante a nossa hora. Vamos fazer uma oração, tá bem? Sim? A mesma coisa que acontece com os anjos de Deus, que eles têm de entender o que se passa conosco, é o mesmo também que acontece com Satanás e os demônios? Exatamente. Lembram-se que no céu 1/3 dos anjos deu ouvidos a quem? A Lúcifer. E agora somos nós, irmãos, com este entendimento que recebemos das Escrituras e dos estudos que estamos a fazer, somos nós que filtramos. Estamos a dar ouvidos a quem? Uhum. Por vezes, irmãos, por vezes até são pessoas da nossa família, do nosso lar. Por vezes são pessoas do nosso lar. Porque o inimigo muitas vezes ele não usa só pessoas de fora, usa pessoas de dentro.
Ok, vamos então concluir, está bem? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, que o Senhor, por favor, nos ajude, que nos dê o entendimento para nós podermos filtrar não só as notícias que nos trazem, mas também as notícias que nós damos aos outros. As palavras que nós pronunciamos acerca de outros. Que o Senhor nos dê o entendimento, o Senhor quer fazer-nos sábios e entendidos, para que haja uma purificação da nossa alma. Dê-nos o seu bom espírito e uma noite tranquila em paz, é o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma boa